Com certeza, uma das maiores dúvidas do pessoal, ainda mais para quem vai fazer concurso, é utilizar o pronome relativo, tá? Hoje eu trago uma questão que vai misturar aí tanto a prática, tanto a teoria com relação aos pronomes relativos, tá? Por exemplo, você sabe usar verdadeiramente o cujo e suas variações? A regrinha do onde e do aonde, será que você realmente sabe? Então fica aqui nesse vídeo, porque eu quero que você acerte esta questão de hoje. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que me interessa bastante e que sempre cai em concurso, tá? Bom, é claro que se você está estudando para algum concurso, você precisa estudar o edital todo. E aí quando a gente chega lá na parte do pronome relativo, aí a coisa complica um pouquinho, né? Porque a gente sabe que o pronome relativo, basicamente, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, se você for pensar, é o seguinte, tudo está interligado. Se você quer estudar ou se você pretende entender o estudo das orações, é necessário, pode anotar do outro lado, é necessário, fundamental também, tá? É fundamental que você estude com muita atenção aí os pronomes relativos, porque isso lá na frente, quando você chegar em oração, vai fazer muito mais sentido, tá? Dito isso, nós vamos então olhar a questão de hoje, tá? E eu quero que você faça junto comigo. É uma questão incrível, porque ela vai misturar, como eu falei, teoria com a prática. E aqui é basicamente assim, será que você sabe realmente a teoria do uso do pronome relativo? E a questão, ela vai falar o seguinte, tá? É uma questão aí de 2023 da Banca FUMARC e ela fala o seguinte aqui, tá? Talvez apenas a emoção de subir uma rampa, cujo final é um campo de futebol, onde dois times se enfrentarão. Estão corretas as afirmativas sobre os pronomes destacados, exceto... Bom, você que me acompanha aqui já sabe, eu quero agora que você olhe essa questão, dê uma pausa aqui no vídeo, tá? E eu quero que você diga aí qual é a sua resposta e fica comigo até o final do vídeo para você entender o passo a passo da explicação, tá? Então, olha só. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está resolvendo uma questão é destacar o que ela pede. Ah, professor, mas eu já sei. Calma, gente, não precisa ter pressa. Quando você está estudando, você não tem que ter pressa. Ah, mas meu concurso é semana que vem. Devia ter estudado antes, então. Ah, devia mesmo. Bom, o que eu quero, então, é a alternativa errada. Então, vamos lá. Letra A, alternativa A. O pronome relativo cujo, tá? Ele estabelece com um antecedente, uma rampa, uma relação de posse, né? Então, o que a gente sabe, ou melhor, o que a gente deveria saber com relação ao pronome relativo aí cujo e suas variações, né? O pronome relativo cujo e suas variações, ele é bem característico, né? E eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Na verdade, eu fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês outros vídeos com relação ao cujo, tá? Então, terminou esse vídeo, vai lá assistir mais vídeos sobre o cujo, porque tem questão para você fazer. Bom, por que o cujo ali, ele é diferentão? Ele tem uma especificidade. Olha só, quando eu estou falando do cujo, ele fala o seguinte, que ele faz aqui com o seu antecedente uma relação de posse. Já vai anotando aí do outro lado para ver se é certo ou errado. Bom, na verdade, o cujo, ele sim vai indicar aí uma relação de posse, tá? Entre o antecessor, tá? E o termo posterior, tá? Então, aqui tudo bem. Só que, olha que engraçado, geralmente o pronome relativo, ele faz referência a um termo anterior, tá? Só que o cujo, ele tem a sua característica que é, ele também tem uma relação com o anterior, mas também com o posterior. E lembre-se, pelo amor de Deus, anota aí, tá? O cujo, ele vai concordar, a concordância do cujo, ele vai ser feito com o termo posterior e não com o anterior. Então é o seguinte, se aqui tivesse um substantivo feminino,
falaríamos cuja. Se aqui na frente dele tivesse um substantivo masculino plural, falaríamos cujo. Se tivesse aqui na frente um substantivo feminino plural, falaríamos cujas, tá? E sim, ele vai fazer essa relação de posse entre um termo e outro termo de natureza substantiva. Não tem que ter verbo, tá bom? A próxima alternativa vai falar o seguinte: o pronome relativo cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome. Gente, quem estuda para concurso sabe que a alternativa B está exata, tá? Ela está correta. Bom, quando a gente está estudando pronome relativo, a gente sempre faz ali aquele macete para trocar. Então, por exemplo, o que é um pronome relativo quando você consegue substituir por o qual, a qual, os quais, por exemplo, tá? Mas o cujo e suas variações, eles não podem ser substituídos aí por nenhum pronome. Então, só pode ser ele e acabou. Até porque ele tem uma ideia de posse, tá? Então, a alternativa B também está correta, tá? Agora eu quero saber quanto tempo falta para o seu concurso, quanto tempo você tem de preparo. Então lembre-se que a mentoria Profig Furtada está aberta, tá? Então se você tem um concurso se aproximando, você pode entrar em contato comigo e começar a se preparar já, tá? Galera, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Você vai fazer a diferença na sua vida. Até porque se você está cansado de teoria, lá na mentoria, o seu conhecimento ele é feito em cima de exercício, tá? A gente trabalha muito exercício. Só na primeira parte ali de morfologia são mais de 100 exercícios, tá? E isso porque ainda não falei da parte de oração, de sintaxe, concordância, crase, pontuação, enfim, é muito exercício. Então, se você tá cansado aí de teoria, bora começar a sua preparação. É claro, você sabe que você tem os planos ali de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. E se você já faz parte do canal, é claro que você tem aquele desconto incrível, tá? Mas olha só, bota logo aqui, comenta logo aqui, eu preciso da mentoria ou manda uma mensagem para mim, porque as vagas já do meu dia, ali dos meus horários, estão acabando. Então, bora começar aí a sua preparação. A alternativa C, ela vai falar o seguinte: o pronome relativo onde só pode ser usado quando se refere a lugares físicos, tá? Bom, galera, olha só, muita gente tem dúvida e tem dificuldade quando utilizar o onde e o aonde, tá? Então, por isso, eu vou deixar também linkado aqui embaixo outros vídeos do canal em que eu explico detalhadamente o uso do onde e do aonde, tá? Bom, e aí a gente tem uma regra ali, uma teoriazinha de que, de fato, quando a gente está falando do onde e aonde, eles só podem ser utilizados aí para lugares físicos, tá? Ué, professor, então qual que é a diferença entre o onde e o aonde? Bom, quando a gente está falando de lugar físico, a gente também precisa pensar no verbo, né? Se esse verbo não pedir a preposição a, você não vai utilizar o aonde, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, é correto, na verdade, né? Vou deixar com vocês. Onde está a garrafa ou aonde está a garrafa? Bom, o que está em algum lugar. Então, o verbo estar, ele não tem preposição. Então, você não vai falar aonde está a garrafa, e sim onde está a garrafa. Você precisa pensar no verbo e na preposição desse verbo, tá? Bom, e sim, como a questão já diz aqui a alternativa, o onde somente para lugar físico. A gente volta ao texto aqui, ó. É um campo de futebol. Campo de futebol não é um lugar físico? Muito bem. Onde dois times se enfrentam. Preste atenção. Quem se enfrenta em algum lugar. Beleza. Em que lugar? Um campo de futebol. Então aqui tá tudo certo. Eu não poderia falar aonde dois times se enfrentarão, porque quem se enfrenta em algum lugar, tá? Então a alternativa C também está errada. Sobra o que? A alternativa D. E eu já dei até um spoiler aqui. O pronome relativo onde não pode ser substituído por em que ou no qual em referência de lugar. Eu acabei de falar aqui com vocês, olha só. É um campo de futebol em que, com certeza eu posso fazer isso aqui, tá? Eu posso colocar, ó, em que dois times se enfrentarão.
Então, gente, sim, eu posso falar em que ou eu posso falar no qual, porque tem referência a campo de futebol, então eu poderia falar no qual dois times se enfrentarão, tá? Então eu não colocaria onde, porque esse verbo aqui não pede a preposição a, então você tem que tomar muito cuidado. Então o gabarito, Fumark, essa aqui foi muito fácil, tá, pra gente? O gabarito aqui vai ser a alternativa D. Você precisa ter muito cuidado aí na sua prova quando você for resolver questões que envolvam pronomes relativos, tá? Olha só, o pronome relativo cujo suas variações têm uma relação de posse, tá? Com o termo posterior e o termo anterior. Lembrando sempre que a concordância do cujo vai se dar com o termo posterior, tá? Uma outra dica que eu trago aqui para vocês é com relação ao onde e o onde. Lembrando o seguinte, que onde e aonde também são pronomes relativos e eles fazem referência aí a lugar, tá? Então, muito cuidado na hora de você substituir ou utilizar o onde, o aonde dentro da sua prova, beleza? Eu quero saber se você já tinha essa noção, pelo menos do cujo aí e suas variações em relação à ideia de posse e da concordância dele, tá? Professor, mesmo assim, continue achando muito difícil o que você ensinou. Bom, gente, olha só, então vem aqui na descrição, porque eu vou deixar aqui para vocês outras aulas complementares para que vocês possam assistir e maratonar, beleza? Lembrando que você pode indicar esse canal para quem você quiser e também, se você quer ajudar o canal também, ajudar esse professor aqui a sobreviver da internet aqui do YouTube, você pode se tornar aqui um apoiador do canal no clube de membros, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.